Olá pessoal, hoje quero analisar uma das maiores empresas de telecomunicações em Portugal, a NOS. Será que é um bom ou um mau investimento? Fica desse lado porque vamos descobrir. Bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos, um canal dedicado às finanças pessoais, investimentos e à evolução de um portfólio de ações. Se conseguires retirar valor deste vídeo, peço-te que deixes um like e subscrevas o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas. Também te quero avisar de que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. Bom, a NOS é uma das maiores empresas de telecomunicações em Portugal, juntamente com a Mel, a Vodafone e a Novo, e hoje vamos entrar ao absoluto detalhe na análise da companhia. Para quem não sabe, antigamente em Portugal existia uma empresa chamada Portugal Telecom. Essa empresa era pública, ou seja, detida pelo Estado, e tinha praticamente todas as infraestruturas de telecomunicações em Portugal. Com a privatização da empresa, começou a segmentar-se em empresas mais pequenas e uma delas foi a PT Multimédia. Esta empresa, em 2006, separa-se com sucesso da Portugal Telecom e adota o nome de Zone, que muitos de nós reconhecemos. A Zone, mais tarde, em 2013, juntou-se com a Ótimos, uma operadora de telecomunicações móveis, e é aqui que nasce o nome NOS. Bom, então o que é que a empresa faz? A empresa está dividida essencialmente em dois negócios. O negócio das telecomunicações, onde disponibiliza serviços de televisão, internet e telefone, ambos fixos ou móveis, em diferentes tecnologias, como a fibra ou o cobre. Esta área de negócio é responsável por grande parte da receita anual. E tem ainda o negócio multimédia, associado à distribuição de filmes em salas de cinema, e ainda alguns canais televisivos, como a NOS Studios ou a Casa e Cozinha, responsáveis naturalmente por muito menos volume de negócio. Tem ainda algumas parcerias com outras empresas nacionais, como é o caso da Sport TV, e internacionais, como é o caso da ZAP, em Angola e Moçambique. O ano 2020 teve, obviamente, um impacto na receita da empresa, que viu afetados os dois segmentos de negócio, especialmente as receitas dos cinemas, que, apesar de ter conseguido dominar as bilheteiras, ainda assim ficou bastante longe dos anos anteriores devido às restrições impostas pelo governo. De qualquer forma, a NOS indica que o número de clientes de serviços móveis cresceram quase 4% e que os clientes do segmento residencial também cresceram para os 1,6 milhões. De forma geral, em Portugal, segundo a Anacom, temos 120 serviços de telefone móvel por cada 100 habitantes e desses apenas 78 têm serviço de internet ou dados contratualizado. Isto é importante porque de certa forma registra o limitado que é o mercado português e portanto em termos de expansão é complicado crescer muito mais. O crescimento vem sobretudo ao ganhar cota de mercado de outros operadores como a Mel ou a Vodafone. Também podemos ver que o consumo de dados móveis em Portugal cresceu 24% no último ano e é obviamente um setor onde este tipo de companhias vai apostar fortemente, especialmente quando for fechada à distribuição das frequências do 5G. A empresa vai claramente apostar forte neste setor, uma vez que está algo atrás da concorrência com apenas 26% da cota de mercado. Para comprovar a saturação de mercado, reparem que a nível de 93% das famílias em Portugal têm um serviço de televisão subscrito, ou que, por exemplo, 88% das famílias têm atualmente um pacote de serviços subscrito. Porquê é que eu estou a gastar tempo com isto? Bom, porque é importante ter em conta as perspectivas de crescimento da empresa num mercado como o português, especialmente quando vamos projetar fluxos de caixa para determinar um valor justo para a ação da empresa. Vejamos então como tem sido a evolução da empresa nos últimos 10 anos. Ok, podemos ver que a receita cresceu sensivelmente 5% ao ano, o que é muito positivo, mas muito por força dos primeiros anos, já que nos últimos 5 tem estado praticamente estático. O EBITDA, se eu retirar aquele ano de 2012, que está a destoar, cresceu mais timidamente, mas ainda assim é positivo. Podemos ver que a empresa tem mantido mais ou menos a dívida constante ao longo do tempo, com destaque para este último ano onde reduziu substancialmente esse valor, mas já vamos ver porquê. Aqui não estou a incluir os contratos de leasing da companhia. Em relação ao dinheiro e equivalentes, apresenta uma média de quase 100 milhões de euros e a alavancagem da empresa é saudável nas 1,7 vezes. Não é ideal, mas é o suficiente para ter uma classificação de BBB por parte da S&P. Os fluxos de caixa da operação têm crescido a um ritmo muito bom, de 9%, embora o CAPEX tenha acompanhado esse crescimento. Vocês podem ver que a empresa tem de investir grande parte desses fluxos novamente no negócio, o que é uma característica comum nas empresas dos negócios das telecomunicações, onde a manutenção das infraestruturas consomem muito capital. O free cash flow sobe mais timidamente, quase 2% ao ano, mas podemos ver que em média ronda os 230 milhões de euros. Em relação à dívida, podemos ver que a empresa neste último ano abateu uma grande parcela
parcela, aproximadamente 146 milhões de euros, mas que normalmente não é tanto assim. Os fluxos de caixa dos acionistas são também eles muito constantes, embora neste último ano, pelo abatimento da dívida, tenha divergido um pouco. A empresa não tem feito recompra de ações, pelo que mantive o valor constante. E aqui é importante entender como é que está distribuído o património. A empresa tem grande parte do número de ações, cerca de 52%, a Sonae é o segundo maior acionista, com 7%, e os restantes 40% encontram-se distribuídos geograficamente, como veem na imagem. Apenas 20% do total se encontram na posse de investidores individuais, chamados normalmente de investidores a retalho. No que respeita ao rácio do Enterprise Value, EBITDA, a companhia encontra-se numa posição privilegiada relativamente ao seu histórico, com apenas 4 vezes o valor do EBITDA. Sem dúvida um valor muito atrativo para este tipo de companhias. Em média, a nós apresenta um múltiplo superior a 6 vezes. Já no que respeita aos dividendos, a companhia vai pagar um dividendo relativo a 2020 de 142 milhões de euros, um valor que claramente não está coberto pelo fluxo de caixa dos acionistas. A empresa fez um negócio estratégico com a Cellnex, onde vendeu 2.000 localizações de torres e fica a pagar a utilização das mesmas e adicionalmente uma expansão de 400 novos locais. À troca, a nós recebeu 375 milhões de euros adiantados e os restantes 175 milhões vão ser distribuídos no decorrer dos próximos anos. Esta operação é normalmente conhecida como Sale and Leaseback, ou em português, venda e arrenda de volta. É normalmente usada para gerar liquidez a quem vende. Utilizando um conceito mais simples, é como se fossem proprietários de uma casa, vendessem a mesma e continuassem a viver lá dentro pagando uma renda. Ora, isto permitiu uma injeção de capital que eu não estou a contabilizar nos fluxos de caixa dos acionistas, e se o fizer passa então a 429 milhões de euros no ano passado. E neste caso o dividendo já é coberto na totalidade. O problema é que esses 375 milhões vão ter de ser devolvidos no futuro à Cellnex através das rendas e já foram parcialmente gastos no abatimento da dívida e no pagamento de dividendos, o que não são operações propriamente orientadas ao crescimento da receita. Ora, projetando o EBITDA há 10 anos, com um crescimento generoso de 2% ao ano, obtenho um EBITDA em 2030 de 735 milhões de euros. Multiplicando pelo múltiplo histórico da empresa, de 6,4 vezes, o valor da empresa totaliza quase 5 mil milhões de euros. Assumindo que a empresa mantém a dívida estável ao longo destes anos, pelo mesmo múltiplo de 1,7 vezes, obtenho uma capitalização de mercado de 3 mil milhões e meio de euros, que dividido pelo número de ações constante, dá um preço objetivo de 6,68 € em 2030. Olhando para a projeção dos fluxos de caixa, vou estimar crescimentos modestos na linha da média histórica e, no pior dos casos, uma contração. Para a rentabilidade esperada, vou usar 9%, que é um valor que considero ajustado tendo em conta o mercado onde está envolvida, o PSI 20, e o retorno médio anual desse mesmo mercado, que ronda os 2%. Ora, no melhor dos casos, o valor intrínseco da ação é de 3,28 € e no pior dos casos ronda os 3 €. Ponderando os três cenários de acordo com a minha expectativa, tenho um valor intrínseco da ação de 3,21 €, ligeiramente acima do valor atual. Voltando a olhar para o valor a 2030 e ajustando o valor relativo de 6 € com o valor em 2030 dos fluxos de caixa previstos, obtenho 4,70 €, o que, segundo a avaliação relativa, resulta num crescimento anual de 4%, excluindo o dividendo. E digo excluindo porque todos os anos varia. Como demonstrei anteriormente, o valor deste ano está completamente desfasado da realidade e provém de uma engenharia financeira. Se olharem para a maturação da dívida, podem ver que, apesar da nós ter feito um bom trabalho no refinanciamento a taxas mais baixas, avizinham-se anos com muitos milhões para pagar, o que significa que, se as taxas de juros subirem, o que é provável com o aumento da inflação, a nós vai ter de optar. Ou volta a financiar a dívida a taxas mais elevadas e paga dividendos mais baixos, ou pode pura e simplesmente não pagar dividendos. Para os que se estão a perguntar o porquê de estimar crescimentos tão humildes, reparem, por exemplo, no crescimento da Altice Portugal. Em 2020, as receitas cresceram apenas 0,5%, o EBITDA ficou-se pelos 0,2%. A empresa perdeu cota de mercado para os rivais no segmento móvel, o que indica, como referi, uma saturação do mercado. É certo que a implementação do 5G em Portugal nos próximos anos pode beneficiar muito estas empresas no segmento da internet móvel, mas lembrem-se que chegou também um novo operador a Portugal, a MásMóvil, que começou por comprar a Novo para serviços residenciais, mas que já adquiriu várias faixas da operação do 5G e, portanto, vai reduzir ainda mais as margens dos restantes operadores. A MásMóvil não é uma empresa qualquer, é a quarta maior empresa de telecomunicações em Espanha e a sua chegada a Portugal teve o condão de meter a concorrência a tremer. Portanto,
Temos um cenário de concorrência cada vez mais acesa no futuro, o que beneficia o consumidor final, é certo, mas prejudica as margens individuais de cada operador. E quanto à minha análise, fica-se por aqui. É um investimento atrativo, sem dúvida, mas é arriscado, claramente orientado a investidores mais tolerantes ao risco e de longo prazo. Também gostaria de saber a vossa opinião. O que é que vocês acham de nós? Deixem-me saber na caixa dos comentários. Eu vou deixar na descrição um link onde podem consultar não só as projeções dos analistas para 2021, mas também o valor que consideram justo para a ação. Esta semana teve lugar a reunião anual da empresa do Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, e teve muitos momentos interessantes, mas algo que quero mesmo falar foi um momento que seguramente vos vai afetar da mesma forma que me afetou a mim. Estas são as maiores empresas do mundo atualmente. Podem ver a Apple no topo e outras muito conhecidas que se seguem como a Microsoft, a Amazon, a Facebook, quase todas elas dos Estados Unidos. Agora olhem para a mesma lista de há 30 anos atrás. Parece muito tempo, mas muitos de nós vamos investir durante uma quantidade similar de anos. As duas listas não têm nada em comum. Dá que pensar que as empresas que há 30 anos eram a coqueluche do momento, hoje em dia não chegam sequer ao top 30. Isto é um chamado atenção para muitos de nós. Começámos a investir há meia dúzia de anos a esta data. Não sabemos o que é uma recessão a sério, nascemos num mercado que olha para a tecnologia e para as empresas tecnológicas como a última bolacha do pacote. E muitos investidores vão na onda e acabam por achar que isto é o futuro. Não me interpretem mal, faz todo o sentido comprar ações de empresas com excelentes perspectivas de crescimento, com um potencial tremendo, mas se não formos cautelosos e comprarmos a qualquer custo, então muito provavelmente vamos ter retornos abaixo da média no longo prazo. O portfólio esta semana deu um salto em relação à semana passada e está agora nos 48% de valorização. Lembrem-se que esta é a valorização total desde que comecei em finais de setembro de 2019. Na página dos investimentos vocês podem confirmar o retorno anual que tive em 2019, 2020 e até agora em 2021. O meu objetivo é atingir os 20% anuais de forma consistente. Se compararmos esse retorno com alguns ETFs e inclusivamente com o S&P, vemos que o meu portfólio tem conseguido ser muito competitivo. E nestes retornos não estou a incluir os dividendos. Já os investimentos especulativos em criptomoedas continuam a dar frutos. A Ethereum, por exemplo, teve uma ascensão fenomenal e o meu investimento de 80 euros vale neste momento mais de 1.100 euros. No que respeita aos dividendos desta primeira semana de maio, recebi 12 dólares e a expectativa neste mês é superar os 43 dólares que recebi em fevereiro. Por falar em dividendos, esta semana finalmente choveram mais alguns aumentos. A UGI aumentou o dividendo em 4,5%, a WestRock aumentou o dividendo em 20%, compensando assim, de certa forma, o corte preventivo do ano passado, e por fim a EOG Resources não aumentou, mas decidiu pagar um dividendo extra de $1 por ação depois de um trimestre brutal. E é tudo por hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e comentar com a vossa opinião sobre a nós. Desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.